Galera, tudo bem? Meu nome é Thiago Lopes e eu sou professor aqui da Escola de Música Clave e esse é o Projeto Mais Música. Esses vídeos, ele tem uma série de 3 vídeos. Esse é o primeiro vídeo, a gente vai falar sobre técnica vocal, sou professor de técnica vocal e teclado. Hoje a gente vai começar falando sobre o aparelho vocal, né? O instrumento vocal. Primeiramente, a gente tem que entender que o nosso instrumento vocal, ele é exatamente um instrumento. Assim como eu, como toco o teclado também, tenho um instrumento, um teclado, e tenho que cuidar desse teclado, eu também preciso cuidar das minhas cordas vocais, né? Do meu aparelho vocal, do instrumento vocal. Ou seja, eu não devo levar as minhas cordas vocais, o meu canto, só como algo que eu aprendo ali, né? Aprendi uma canção, solto a voz, canto e ficou por isso mesmo. Não, tem todo um cuidado por trás disso, né? Alimentação, exercícios, evitar também de gritar ou falar muito, né? Aquele tipo de pessoa que fala o dia inteiro, uma pessoa que fala sem parar, tem a facilidade muito grande de ficar rouco. Ou até mesmo uma pessoa gaga, né? Que sofre com ansiedade, vamos dizer assim, e não consegue ter uma dicção legal, não consegue ter a parada respiratória do momento certo. E é isso. Então, dentro da técnica vocal, ela não só se resume em cantar ou ter uma dicção legal, mas sim em ter uma alimentação boa, em ter uma prática de exercícios. E hoje a gente vai ver um pouco sobre isso, como fazer esses exercícios, como é a parte biológica da técnica vocal, por quê? As cordas vocais, ele é um músculo, né? E não existe só a questão das cordas vocais que emite o som, tem a questão da respiração, e a gente vai falar sobre isso tudo nos próximos vídeos também. Então, beleza, galera. Técnica vocal e canto, a gente tem que entender que são coisas diferentes. Por quê? Técnica vocal, eu consigo aprender num acompanhamento de uma fonoaudióloga, né? Alguém que é fanho, por exemplo, tem que ter um acompanhamento fonoaudiólogo para ter uma dicção legal. O canto, eu pego uma canção ali, vou treinando a tonalidade, vou treinando a afinação, peguei a música, aprendi a cantar a canção. Esse é o erro de muitas aulas de canto. Por exemplo, você talvez paga uma aula de canto, mas chega lá, o professor ele só te passa músicas, né? Chega numa aula, ele vai passar uma música com você, você vai aprender a cantar ela, legal. Aí fica por aquilo mesmo, por 1 ou 2 meses, chega nas próximas aulas, ele passa outra canção, fica por aquilo mesmo, aprendeu a canção e a técnica vocal em si mesmo, você não conseguiu aprender, não conseguiu adquirir, não vai entender que a técnica vocal, ela pode te ajudar, mas você não dominando ela, ela também pode te afetar, né? Existem vários casos de cantores que perdeu a voz por conta de não ter uma técnica vocal legal, por não entrar dentro da sua tessitura, né? Ficar dentro da sua tessitura vocal, a gente vai falar sobre isso também, sobre tessitura vocal, e acaba perdendo a voz, porque grita demais, ou canta de uma forma desagradável, né? Um exemplo prático, um exemplo que aconteceu na realidade, é o Zezé de Camargo, que acabou perdendo a voz dele por cantar alto demais fora da tessitura vocal dele. Por exemplo, se você for ver no auge da carreira do Zezé de Camargo,
quando ele começou a cantar, ele tinha uma voz super aguda, que chegava a comparar com a voz de Chitãozinho e Chororó, várias outras vozes agudas, ele conseguia manter. Só que no decorrer dos anos, ele foi perdendo essa voz, né? Existe uma parte nas cordas vocais que, se você for exigindo muito dela, ela vai crescer um certo tipo de nódulo, que vai fazer com que você precisa fazer uma cirurgia para tirar, para que não vire algo sério, tipo um câncer ou algo do tipo, que faz com que você perca a tonalidade. Beleza. Resumindo a técnica vocal, a gente tem que entender que o nosso tipo de voz que a gente tinha quando a gente era criança não é exatamente a mesma que a gente tem hoje, né? Você sendo um adolescente ou talvez até mesmo um adulto. Por quê? Quando você é criança, né, na faixa de 10, 8, 7 anos, sua voz é bem aguda, independente de você for homem ou mulher. Sua voz é bem fina, bem aguda. No decorrer que você foi crescendo, a sua voz ficou mais grave, né? Ou seja, você vai perdendo tonalidade da tua voz, né? Pesquisadores dizem que chega a perder 1,5 a 2 tons da voz, que vai só engrossando e vai agravando. Ou seja, tem muitos cantores que, quando começaram a cantar quando era criança, cantavam super bem, uma tonalidade bem aguda, hoje não conseguem cantar da mesma forma. Por quê? Perdeu a voz, né? Não de uma forma negativa, mas é porque a natureza mesmo vai desenvolvendo e a tua voz vai ficando mais grave. Com isso, a gente tem a tessitura vocal. A gente tem que entender qual é a tessitura vocal de cada um. Quais são as texturas vocais? São 6, né? Baixo, são 3 masculinas e 3 femininas. Baixo, barítono e tenor são as masculinas. Femininas, contralto, mezzo-soprano e soprano. O que aconteceu com o Zezé de Camargo é que ele cantava fora da textura dele, vamos supor. Talvez ele seria um barítono, mas cantava só na textura de tenor. É isso que faz muitos cantores hoje que vivem da música perder a voz. Por quê? Deve ser até triste, né? Você fazer uma própria canção, alguns anos atrás, e chegar um certo momento onde você não consegue cantar a sua própria canção na mesma tonalidade que você cantava antes. Por quê? Exigia muito da tua voz, talvez pela empolgação ali, né, de cantar alto, porque as pessoas resumem a técnica vocal com cantar alto, né? Cantar alto é o bonito, cantar alto é o mais lindo. Mas não necessariamente é isso. Tem muitas vozes graves que são maravilhosamente lindas, tem muitas vozes graves que conseguem preencher uma música bem mais legal que alguma voz aguda. Entende? Então a gente tem que entender que o instrumento vocal ele se divide em 3 partes, sendo elas o aparelho respiratório, uma delas é o aparelho respiratório, o aparelho fonador e o aparelho ressonador. Você pode acompanhar comigo aí na tela o aparelho respiratório, né? O homenzinho aí. Qual é as partes que vêm no aparelho respiratório? São elas: fossas nasais, cavidade bucal, laringe, bronquíolos, faringe, traqueia, pulmão direito, pulmão esquerdo e o diafragma. Então, esse é o aparelho respiratório, né? Tem várias partes corporais aí, você vai entender que todas essas partes, ela implica de alguma forma diferente no canto, né? A gente não pode negligenciar em entender essas coisas, porque na hora que a gente for ir aprofundando mais na técnica vocal, isso aqui vai fazer falta. Porque a gente tem que entender que quando a gente canta, um som sai da nossa voz, é porque eu inspirei, passou pelas minhas cordas vocais e saiu emitindo um som. O segundo é o aparelho fonador, que vem as pregas vocais. O aparelho fonador que vem as pregas vocais. E prega vocal em silêncio. Vamos lá. Tá aí o desenho da prega vocal. Prega vocal em silêncio e a prega vocal emitindo som. A prega vocal em silêncio, ela fica aberta, né? Tá, como você pode ver na tela aí, prega vocal em silêncio, ela fica aberta, não está emitindo som nenhum. A prega vocal emitindo um som, quando você inspira da forma corretamente, ela sai, né? Quando você solta o ar, expira, ela sai e as pregas vocais ela fecha e fica em constante vibração. Embaixo aí tem um outro homenzinho também, tem outras partes, que é uma estrutura também que engloba no canto,
que vem o céu da boca, vem um palato mole, trato vocal, a faringe, laringe, o esôfago, vem a cavidade nasal, o nariz, né? Os lábios, língua e dentes. Lábios e línguas e dentes são um dos importantes também que eu gosto de frisar, por quê? Na questão da dicção, quando alguém vai cantar e tem os lábios presos, a pessoa acaba não fazendo cantando a canção de uma forma incorreta, onde você não vai conseguir entender direito o que ela está cantando. Cavidade oral, cordas vocais, traqueia, pulmão e o diafragma. Esse é o segundo, aparelho fonador. Entra também a questão dos articuladores. Vamos lá, galera. Articuladores. Frisa em mim aqui. Articuladores. Articuladores a gente pode entender como a estrutura, né, da nossa voz, do canto. Qual que é a estrutura do nosso canto? Tudo isso aqui, ó. Mandíbula, língua, dentes, palato, lábios. Essa questão do lábios que eu falei. Por quê? Ela é uma das mais importantes, porque quando você vai cantar, se você ter os lábios presos, não conseguir abrir a sua boca de uma forma correta, as palavras que você estiver cantando, ela não vai sair de uma forma que você consiga entender, ou outras pessoas consigam entender. Pessoas que cantam dessa forma assim, ó. Não consegue entender nada que ela está cantando. Por quê? Tá com a boca fechada, tá com os lábios travados, tá com os dentes fechados, não abre a boca. Não sei se vocês já viram pessoas fazendo melismas, mexe toda essa mandíbula aqui. Por quê? Tudo isso implica. Isso são os articuladores. Tem a terceira parte, né, que é a música, o instrumento vocal dividido em 3 partes, como eu falei, que é o aparelho ressonador. O aparelho ressonador já fala sobre a caixa de ressonância superior e a caixa de ressonância inferior. O que seria isso? É a questão da respiração. A gente já vai num próximo vídeo a gente vai falar sobre a respiração, mas aqui já começa um pouco, né? A questão de você inspirar e expirar, falando algo ou cantando, que aí vai soltar, né, o ar de uma forma que está emitindo o som. Isso é as 3 partes do instrumento vocal. Lembrando, galera, como eu falei no início, sempre lembrar que as cordas vocais, o estilo de cantar, a técnica vocal em si, a gente tem que entender que as nossas cordas vocais é um instrumento musical. Assim como um violão, como um teclado, como um violino, a gente precisa cuidar das nossas cordas vocais. Por quê? A pessoa que não bebe muita água vai ter uma dificuldade, porque vai ter a garganta seca o tempo todo. A questão de ficar fazendo isso aqui, ó, arranhando a garganta, porque talvez está acumulando um certo tipo de catarro aqui ou algo assim, e você faz isso por um alívio, isso é ruim, arranha suas cordas vocais, não é bom. Tem um conselho de vários outros professores também, e eu aplico isso, de inspirar com a boca e engolir o ar que você inspirou para perder a vontade de fazer isso, para não afetar a tua voz, afetar as tuas cordas vocais. Então, sempre entender que as cordas vocais é um instrumento vocal onde a gente deve cuidá-los, né, com alimentação, comer muita maçã. Maçã é um alimento que limpa as suas pregas vocais de uma forma agradável. Quando você acorda, você que tem um costume de cantar, vamos supor, você que canta na igreja, ou até mesmo faz shows e tem o costume de cantar na parte da manhã, você já percebeu que quando você acorda, a tua voz fica fraca, a tua voz não é uma voz forte que você consegue soltar ela ali do mesmo jeito que você consegue soltar quando é à tarde ou à noite. Ou seja, você precisa fazer uns exercícios de aquecimento, né? Isso é um assunto para o terceiro vídeo, a gente vai poder falar sobre isso mais fundo, mas pincelando mais ou menos. A técnica vocal, resumidamente, é isso. 3 partes. Tem a parte biológica, você tem que entender quais são os articuladores, que são esses que eu falei, mandíbula, palato duro, o dente, né? Essa parte aqui, a parte da frente, as narinas, o palato duro, palato mole, a língua e os lábios. Então, você que já canta e tem uma dificuldade nessa questão, tente fazer isso. Fazer um exercício de mexer os lábios com bastante frequência,
mexer a língua também com bastante frequência, para você ter uma dicção legal no meio do canto. Beleza, galera? Esse foi o nosso primeiro vídeo. Fique para o segundo vídeo. Em breve vai ser lançado. Ainda terá um terceiro também, com vários exercícios na prática também, que eu vou fazer com alguns alunos. Beleza? Tchauzinho.